Você já parou para pensar sobre quem são os seus ancestrais? De onde vieram, como viveram e principalmente como te afetam hoje? Esse questionamento foi o pilar de muitas sociedades no passado. E mesmo que o mundo moderno mude nosso foco para reflexões profundas, muitos ainda sentem essa necessidade de saber mais sobre o próprio passado e encontram às vezes dificuldades nessa empreitada. Mas há um grupo humano que não sente essa dificuldade. E nesse vídeo iremos conhecer mais sobre eles, os aborígenes australianos, um grupo étnico que vive na Austrália há milênios e é considerado o grupo humano mais antigo existente fora da África. Estudos genéticos recentes confirmaram que os aborígenes australianos são uma das populações vivas mais antigas do mundo, e certamente a mais antiga fora da África. Pertencem a um haplogrupo de DNA mitocondrial S, encontrado apenas entre indígenas australianos, e descende do macrohaplogrupo N, que por sua vez descende do haplogrupo L3, sendo um dos primeiros clados humanos a se dispersarem para fora da África há cerca de 80 mil anos. Os seus antepassados saíram do continente africano há 75 mil anos, emigraram do sudeste asiático durante a época do Pleistoceno e adentraram para o continente australiano quando o nível do mar estava mais baixo. Naquela época, a Austrália, Tasmânia e Nova Guiné faziam parte da mesma massa terrestre, conhecida como Saru. À medida que o nível do mar subiu, as pessoas do continente australiano e nas ilhas próximas tornaram-se cada vez mais isoladas, algumas na Tasmânia e algumas nas ilhas menores ao largo da costa, quando a Terra foi inundada no início do Holoceno, o período interglacial que começou há cerca de 11.700 anos. Eske Willerslev, um renomado geneticista dinamarquês da Universidade de Copenhague, liderou uma equipe em 2011 que sequenciaram o genoma aborígene australiano a partir de um tufo de cabelo antigo. E esse estudo revelou que os aborígenes australianos se diversificaram dos africanos cerca de 20 a 30 mil anos, antes da divisão evolutiva entre europeus e asiáticos. O fluxo gênico secundário fez com que os aborígenes australianos fossem mais próximos dos asiáticos do que os dos europeus. Especialistas da Universidade da Austrália Ocidental e da Universidade de Murdoch fizeram parte de uma equipe internacional que analisou o DNA desse cabelo e não encontrou nenhum material hereditário de linhagens típicas vistas na Europa, denotando que os antepassados dos aborígenes australianos se separaram das primeiras populações humanas modernas a deixar a África e atingiram a Austrália cerca de 65 a 75 mil anos, entrando no hall das culturas mais antigas da humanidade, e a mais antiga fora da África. Isolados por milênios pelo aumento do nível do mar após a última era do gelo, os povos aborígenes australianos desenvolveram uma variedade de culturas e línguas regionais, inventaram tradições artísticas e religiosas distintas e afetaram o meio ambiente do continente de várias maneiras. Tecnologias para guerra e caça como o bumerangue e a lança foram construídos a partir de materiais locais, assim como instrumentos musicais como o didgeridoo, que é feito a partir de um tronco de eucalipto oco. Na arte rupestre, é observado vários tipos de métodos de arte aborígene. Além da pintura rupestre, são observadas as pinturas de pontos, pintura em cascas de árvores, esculturas, tecelagem e arte com cordas, sendo todas essas as mais antigas expressões artísticas ininterruptas do mundo. Estima-se que os exemplos mais antigos de arte rupestre na região de Pilbara, na Austrália Ocidental, e no distrito de Oolarry, no sul da Austrália, têm até cerca de 40 mil anos. Um estudo feito em 2020 determinou que a arte rupestre chamada Guyon Guyon, que é uma série de pinturas rupestres em cavernas na região de Kimberley, na Austrália Ocidental, tenha cerca de 12 mil anos. Arranjos de pedra aborígene são também uma das formas de arte rupestre construída por esses nativos. Normalmente, eles consistem em pedras, cada uma das quais pode ter cerca de 30 centímetros de tamanho, dispostas em um padrão que se estende por vários metros ou dezenas de metros. O arranjo de pedra de Wurdi-Yuang consiste em cerca de 100 pedras dispostas em um oval de cerca de 50 metros de diâmetro. Os arranjos de pedra Wurwurwui em Irkala, território do norte da Austrália, também são um belo exemplo dessa arte.
Não se sabe totalmente o propósito desses sítios, que estão espalhados pela Austrália, mas se cogita que possa ter uma conexão com rituais religiosos e de iniciação de alguns grupos antigos. Os ritos religiosos deles estão atrelados a alguns locais específicos considerados sagrados, onde rituais sazonais eram realizados. Durante esses rituais, muitas vezes chamados de corrobori, os aborígenes criavam algumas das suas artes, como objetos feitos de pena e fibra, e também pintavam e criavam gravuras rupestres em rochas. A diversidade cultural entre os mais de 500 grupos aborígenes distintos é refletida nas variadas histórias e contos, onde cada grupo tem sua própria língua, tradições, território e, consequentemente, suas próprias versões das histórias ancestrais. Essas narrativas são fundamentais para a identidade cultural de cada grupo, fornecendo uma base para suas leis, práticas espirituais e conexão com o meio ambiente. E um desses contos que permeia toda a sociedade aborígene é a do Tempo dos Sonhos. Embora haja vários grupos com contos distintos que acabaram diferindo entre os clãs, com grupos linguísticos e grupos mais amplos, o Tempo dos Sonhos é comum a todos os povos aborígenes. Esse termo foi criado pelos primeiros antropólogos para se referir a uma visão do mundo religioso-cultural atribuída às crenças aborígenes australianas, e foi originalmente usado por Francis Gillen e seu colega Baldwin Spencer, que se basearam num termo Auxeringa, no idioma do povo arrente, nos territórios centrais, que significa algo como eterno, ou que sempre existiu, sem início. E de acordo com esses dois antropólogos, que publicaram em 1899 o livro Tribos Nativas da Austrália Central, o termo Auxeringa é aplicado no passado distante como o qual as primeiras tradições teriam surgido, sendo o período em que as coisas surgem de forma mágica. Entre o povo Walpiri, o termo Tiucurpa é usado para se referir ao poder que criou e ainda sustenta todas as coisas. O Tempo dos Sonhos é um conceito central na cultura dos aborígenes australianos. Ele representa uma época mítica em que seres ancestrais e sobrenaturais formaram a Terra e todos os seus elementos. Durante o Tempo dos Sonhos, essas figuras ancestrais viajaram pela Terra, criando montanhas, rios, estrelas e todas as formas de vida, incluindo seres humanos. Para os aborígenes, o Tempo dos Sonhos é um período que transcende o tempo convencional, pois engloba o passado, o presente e o futuro, sendo uma realidade eterna e incriada. Os aborígenes acreditam que o Tempo dos Sonhos é o momento em que eles estão conectados com seus ancestrais e com a Terra, de uma maneira que influencia suas vidas diárias. Eles acessam esse tempo sagrado por meio de rituais, histórias, arte e música, que são passados de geração em geração e é uma orientação para viver em harmonia com o mundo natural e entender o lugar da humanidade dentro dele. As crenças espirituais dos povos aborígenes sustentam suas leis, formas de arte e cerimônias. A arte aborígene tradicional quase sempre tem um tom mitológico relacionado ao ato de sonhar. Em vídeos futuros, poderia fazer um vídeo dedicado sobre os contos desses povos e, caso se interessem, deixe nos comentários abaixo. É impossível num vídeo curto descrever uma sociedade de milhares de anos como a dos aborígenes, sendo que esses povos, como os já citado Walpiri e Arrente, e outros como os Wiradjuri, Eora, Goringai e outras centenas, formaram sociedades extremamente complexas e que eram interligadas pelas crenças, pelo sangue e pelos idiomas, sendo chamado Pama-Nyungan a família linguística mais abrangente entre esses grupos nativos. Mas muita coisa mudou com a chegada dos europeus. A colonização britânica começou a partir de 1770, quando o famoso capitão britânico James Cook reclama o vasto continente para a coroa britânica. E em 1788, a Inglaterra passa a enviar presos com penas superiores a 7 anos para o continente. A primeira frota britânica chegou a Botany Bay, trazendo mais de 1.000 presos para a nova colônia penal britânica. Em 26 de janeiro do mesmo ano, a primeira colônia inglesa foi fundada no lugar onde hoje é a cidade de Sydney.
O impacto dessa colonização nos povos aborígenes foi devastador. Os colonizadores ingleses foram responsáveis por massacres das comunidades aborígenes, envenenando água e alimento com arsênio e destruindo os locais sagrados. No início do século XX, houve uma política de assimilação forçada conhecida como geração roubada, onde crianças aborígenes foram retiradas de suas famílias e enviadas a orfanatos para serem assimiladas à cultura ocidental. Hoje, os aborígenes correspondem a apenas 1% da população australiana, muitos vivendo em condições de desvantagem social e econômica. A colonização europeia trouxe doenças, conflitos e deslocamentos, resultando na perda de muitas terras ancestrais. No entanto, os povos aborígenes demonstraram e ainda demonstram uma incrível resiliência, onde mantiveram as suas tradições, línguas e culturas. Apesar do grande pesadelo que o colonialismo britânico trouxe a esse povo ancestral, ainda podem ser chamados, com muito orgulho, de guardiões do tempo dos sonhos. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse toda semana. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Alguns inscritos mencionam que a plataforma desabilita essa função em suas contas. Faça para não perder os vídeos recentes. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.